A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Primeiro Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro eu quero orar. Fica com a sua Bíblia aberta. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pela Tua presença em minha vida. O Senhor sabe o quanto eu sou grato, Espírito Santo, por você ser meu amigo em todo o tempo, me direcionando, me dizendo o que fazer. Muito obrigado por me dar condições de ouvir a Tua voz todos os dias, em todos os momentos. Eu quero colocar nas Tuas mãos este momento, que é um momento tão precioso da palavra do Senhor, porque eu não sei, sinceramente, como eu viveria neste mundo sem a Tua palavra. Não tem como, Espírito Santo. Não tem como, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos este momento, que a Tua palavra venha entrar nos corações nesta noite. Que os corações que estão aqui presentes, eles sejam como uma terra. Mas uma terra, Deus, boa. Uma terra onde que a semente cai e ela dá fruto. Muito fruto, Pai. Então eu coloco a vida de cada um que está aqui presente. Eu coloco também a vida daqueles que vão estar ouvindo e vendo essa pregação pela internet, pelo YouTube, pelo canal da igreja. Deus, que eu sei, Deus, que este canal ele tem alcançado muitas vidas através da Tua palavra. Então eu oro por essas pessoas também, que haja uma transformação, que haja cura, que haja libertação, que haja, Deus, em nome de Jesus, o manifestar da Tua palavra e do Teu poder na vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem esteve aqui, né, viu a pregação, a última pregação que eu tive a oportunidade de pregar, eu preguei sobre santidade. Todos estavam aqui? Amém? Quem não estava aqui, às vezes, né, deve ter acompanhado pelo canal da igreja, né, do YouTube. E eu preguei sobre santidade, né? E eu falei sobre 3 estágios, né, da nossa vida, da vida do cristão, que é a salvação, a conversão e a santificação. Né? Eu falei que tem esses 3 estágios. Eu estou dando uma pincelada porque eu vou querer dar uma continuação no assunto que eu falei. Tá bom? E aí a salvação, a conversão e a santificação. E eu falei sobre uma frase que tinha me tocado muito, que é a frase do John Wesley, que ele diz que a conversão, ela tira o mundo do cristão, mas a santificação, não, a conversão tira o cristão do mundo. Então, quando a gente se converte, a gente sai do mundo, né? E sai das trevas e vem para a luz. E a santificação, que é um processo na nossa vida, que eu expliquei, né, sobre isso, ela tira o mundo do cristão, ela tira o mundo de dentro de nós. E nós aprendemos que a santificação não é para o ímpio, não é para o povo que está no mundo, porque eles não conhecem a Deus, eles não conhecem a palavra de Deus, mas a santificação é para nós que nos convertemos. Porque é um processo nas nossas vidas. E nós aprendemos também que se nós não nos santificarmos, se nós não nos separarmos do mundo, que se a gente não tiver uma vida de santificação, o máximo que nós vamos ter de Deus vai ser um vislumbre. Quem lembra disso? Isso entrou tão forte no meu coração e todo dia, e Deus, Ele me fala através disso. Que se nós não nos santificarmos, o máximo que nós vamos ter de Deus é um vislumbre, que quer dizer uma ideia imprecisa, indistinta, algo baseado em evidência parcial, incompleta, em conjectura. Então, se o cristão ele não tem busca ter uma vida de santificação, ele vai ter apenas um vislumbre de Deus. Ele vai ver Deus só de longe,
né? Ele vai duvidar das coisas de Deus, tudo que acontecer com ele, né? Ele não vai conseguir se aproximar de Deus. Então, eu dei essa pincelada e agora nós vamos ler 1 Coríntios 10, tá bom? Porque eu falei sobre a santificação e hoje eu quero falar sobre um assunto que traz essa dificuldade, né, de santificação, que é algo que os cristãos de hoje eles têm enfrentado muito. É algo que tem assim atacado muitos cristãos e muitos não sabem lidar com essa situação. Muitos têm desistido por causa disso, muitos têm ficado no meio do caminho por causa disso. E eu senti de dar uma continuação, né, a respeito da santificação, falando sobre tentação. Amém? Hoje o assunto que eu vou falar é sobre tentação, tá bom? Eu li um livro do Luciano Subirá, não sei se vocês leram, que fala sobre a voz de muitas águas. Quem não leu, irmãos, leia esse livro. Eu estou, assim, indicando para vocês esse livro, que é um livro que falou tão grande comigo, né? Que a voz de muitas águas, né? Ele fala sobre a voz de Deus, a voz de muitas águas, né? Lá de Ezequiel, ele explica direitinho sobre a voz de muitas águas, né? E ele diz que quanto mais, ele falou que foi lá com a família dele, lá nas cataratas, acho que é de Foz do Iguaçu, não foi? Vocês já viram falar dessas cataratas? E ele falou assim, e ele percebeu, Deus falou com ele, quando ele chegava perto dessas cataratas, o barulho aumentava, era muito barulho. E quando ele se afastava, o barulho diminuía. Então, o que ele quis dizer? Que nós, como cristãos, a gente ouve muitas vozes neste mundo, né? E a gente ouve, por exemplo, tem a voz do medo, a voz da dúvida, tem a voz da tentação, que foi algo que falou muito grande comigo. E ele diz que o seguinte, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, né, a voz de Deus ela vai ser mais ativa e vai ser mais forte na nossa vida. E quanto mais a gente se afastar de Deus, menos a gente vai ouvir a voz dele. E quanto mais a gente se aproximar das coisas que desagradam a Deus, da tentação, por exemplo, a tentação ela vai falar mais alto na nossa vida. E essa tentação ela vai virar uma ação. E essa ação tem consequência. Porque o pecado, ele gera consequência na nossa vida, né? Então, quanto mais a gente se aproximar da tentação, mais nós vamos ter uma reação diante dela. E quanto mais a gente se afastar dela, nós não vamos conseguir ouvir a voz dela e nós não vamos agir de acordo com o que ela quer que a gente age, né? Que é a questão do diabo, né? Que ele nos tenta em todo o tempo, tá? Então, vamos ler, né? Lá em 1 Coríntios 10, tá bom? Vamos lá, preste bem atenção nessa palavra, tá bom? É um conselho que Paulo está dando, tá bom? Para o povo de Corinto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou de maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, olha os conselhos, presta atenção. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já
para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuidar estar em pé, ou algumas falam que pensa estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para o que possais suportar. Amém? Eu sei que eu li um texto, né, um pouco grande, né, mas eu quero ler ele em outra linguagem, a linguagem da mensagem. E eu queria que você prestasse atenção. Tá bom? Preste bem atenção nessa linguagem, que eu adoro, né? Adoro. É uma linguagem poética, mas é algo que, né, muito forte. Fala assim: amigos, lembre-se da nossa história e aprendam. Lembram do que aconteceu lá atrás com os antepassados. Lembrem-se e aprendam. Nossos antepassados foram todos guiados por uma nuvem, conduzidos milagrosamente através do mar. Eles passaram através das águas num batismo como o nosso, enquanto Moisés os levava da morte e da escravidão para a vida de salvação. Todos comeram e beberam a mesma comida e bebida, providenciadas diariamente por Deus. Eles beberam da rocha, uma fonte de Deus que os acompanhava por onde fossem, e a rocha era Cristo. Mas experimentar as maravilhas e graças de Deus não pareceu significar muito. Né? O que aconteceu? Eles passaram por isso tudo. Eles, né, foram batizados em Moisés. Eles, né, viram as maravilhas de Deus. Eles viram tudo que Deus tinha feito. Mas passar por tudo isso não pareceu significar muito para eles. Né? Porque muito deles foram vencidos pela tentação. No terrível deserto, o Deus não ficou satisfeito. O mesmo pode acontecer conosco. Precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados trilhando um caminho próprio, como eles fizeram. Não podemos fazer a religião virar um circo, como eles fizeram. Primeiro festejaram, depois dançaram. Não podemos cair na promiscuidade. Eles pagaram caro por isso. Lembre-se, eles tiveram consequências. Nada mais de 23 mil mortos num só dia. Irmãos, 23 mil mortos. Isso é muita coisa. Não cometam o erro de pensar que Cristo deve nos servir. Nós o que o servimos. Eles fizeram isso e Deus enviou-lhe cobras venenosas. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela quem os destruiu, a murmuração. Esses incidentes são sinais de alerta da nossa história. Isso serve para nos alertar. Tudo que eles passaram, né, serve para nos alertar. Escrito para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente, vivemos situações semelhantes, não é verdade? Nós somos tentados, irmãos, todos os dias, de várias formas. De várias formas. Nós somos tentados a mentir, nós somos atentados a falar mal das pessoas, nós somos atentados a tantas coisas, a fazer fofoca. Nós somos tentados a falar mal do nosso patrão quando nós não concordamos com aquilo que ele faz. Né? Às vezes nós achamos que tentação é só você ser tentado a trair o marido, a trair a esposa. Né? E não é só isso que é tentação. Nós temos que entender que nós somos tentados a desagradar a Deus em todo tempo. A partir da hora que nós estamos no mundo, nós não estamos isentos de sermos tentados a desagradar o nosso Pai. Amém? Então, continuando. Historicamente, vivemos situações semelhantes. Eles no início e nós no fim. Quer dizer, está chegando o fim dos tempos. E nós continuamos, né, nessa luta, né, de vencendo o pecado. E podemos confundir tudo, assim como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes.
podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Viu, irmãos, como traz uma clareza. Eu quis ler esse capítulo, vários versículos, porque falou muito forte comigo. Não sei se você conseguiu entender, ele estava dando um conselho para que eles lembrassem de tudo que os israelitas passaram lá. E eles falaram assim, eles ficaram no deserto, eles foram batizados em Moisés, eles beberam da mesma rocha, eles comeram a mesma comida, eles fizeram tudo. E mesmo assim, alguns não agradaram a Deus. Eles desagradaram a Deus. Paulo estava dando um conselho para o povo de Coríntios, porque o povo de Coríntios eles estavam passando por um momento lá difícil, de várias tentações, estavam sendo tentados a voltar para aquela velha prática, aquela velha vida que eles levavam. E Paulo estava ali dando um conselho para eles. Assim como aquele povo que Paulo estava falando no deserto, passaram por vários tipos de tentações e não cederam a elas e não agradaram a Deus, nós não estamos isentos. Porque às vezes nós achamos que nós aceitamos Jesus. E engraçado que Deus já tinha falado comigo sobre essa palavra de continuação, e a célula dessa semana começou falando sobre provações, sobre tentações, e eu falei assim, não, é Deus, então é isso mesmo, que é para falar, para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre isso. Então, o que é tentação? Tentação é o ato ou efeito de tentar. Tentar uma ação, é uma tentativa de ação, Movimento interior que nos instiga a fazer o mal. Apetite, desejo violento, Então, lá em Tiago 1,13, está falando, vamos abrir lá, A gente, só para a gente ter para a gente ler, para a gente ver direitinho. Tiago 1,13. Tiago 1,13. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, ele gera o quê? A morte. Então, ninguém é tentado por Deus. A tentação, ela vem através daquilo que está dentro de nós. Nós está falando aqui que nós somos engodados, atraídos, engodados pela nossa própria concupiscência. Por aquilo, pela nossa cobiça, por aquilo que está dentro de nós. E é engraçado que eu fiquei pensando na questão do Jardim do Éden. Quando Deus ele falava, conversava ali com Adão, todo dia ele ia lá, conversava com Adão, tinha aquele relacionamento com ele. E duas coisas que Deus pediu para Adão foi, uma ordem que Deus deu, cultive a terra. Cultive a terra, guarde a terra, cultive, e tal. E falou para que ele não comesse, da árvore, do bem e do mal, Então ele pediu para que ele guardasse a terra e cultivasse. E aí veio na minha mente, eu falei assim, meu Deus, como que é importante a gente guardar a nossa alma. Deus ele pediu para Adão cultivar a terra, guardar a terra. E eu pensei, eu fiz para hoje, para mim. E eu falei assim, meu Deus, como que nós temos o dever e a obrigação de cultivar a nossa terra, que é a nossa alma.
que é o nosso coração, que é os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa vontade. Nós temos, irmãos, que cultivar o tempo inteiro a nossa alma. Para que quando vier a tentação, para quando vier uma tentativa da gente desobedecer a Deus, a nossa alma, a nossa terra, ela está tão bem tratada, tão bem alimentada, tão bem cultivada, que nós vamos, fugir da tentação. Nós não vamos querer, fazer nada que desagrade a Deus. Então, essa é a nossa obrigação. E eu fico imaginando a minha vida neste mundo, vivendo neste mundo, irmãos. No meu trabalho, ou na escola, ou dentro do ônibus, em qualquer lugar, na minha casa. Eu fico imaginando, eu falei, meu Deus, como seria a minha vida sem a palavra do Senhor? Eu acho que eu não ia conseguir viver. Porque esse mundo, irmãos, ele está terrível. Esse mundo, ele jaz do maligno. E eu fico imaginando se eu não tivesse a palavra de Deus para me renovar a minha mente, para me fortalecer, para me dizer, falei assim, não, pode seguir em frente, vai dar tudo certo. Não, vai passar. Eu venci, você também vai vencer. Você consegue. Não é impossível para você vencer as tentações, o pecado, vencer as tribulações. Essa provação é para que você cresça, é para que você flua naquilo que eu tenho propósito para você. Eu imagino eu sem essa palavra. Porque essa palavra é a que nos fortalece todos os dias para a gente continuar. Essa palavra que nós renovamos a nossa mente todos os dias, que nos dá força para viver neste mundo. Porque se você olhar para este mundo com o olhar de ímpio, com o olhar de uma pessoa não cristã, uma pessoa que você fica doido. Não, estou falando sério. O trem está muito feio. Entendeu? As coisas estão cada dia piorando mais. E quando você lê a palavra, você se fortalece por dentro, você cultiva a sua terra, dentro, a sua alma, e ali você vai cultivando as coisas que precisam ser cultivadas para você conseguir vencer essas tentações. Amém? E igual eu falei, nós somos tentados em todas as coisas. Nós somos tentados a mentir, a tudo. Mas Deus, Ele nos dá força. Para a gente fugir dessas tentações, mas isso tudo através da palavra dele. Que é ela que nos fortalece, ela que nos traz uma segurança. Porque hoje, infelizmente, o mundo, ele não tem segurança nenhuma. Ele não tem segurança de nada. De nada. E nós não, irmãos, nós temos segurança, nós temos a promessa de Deus. Quando nós obedecemos e quando nós cumprimos a vontade de Deus. Amém? Então, mesmo que você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é possível que em alguns momentos você tenha fraquezas na carne, que cheguem até mesmo a tirar o seu sono. Essas fraquezas tentam nos impedir de servir a Deus com liberdade e alegria. E mesmo que o busquemos, elas estão sempre diante de nós, trazendo culpa e desânimo. A Bíblia chama isso de guerra da carne contra o espírito. Lá em Gálatas 5:17, fala sobre isso. Que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Algumas pessoas falam que é como se fosse o cachorro, e o... Como que fala? Eles fazem tipo uma analogia. 2 cachorros. Qual que vai vencer? O que ser alimentado mais. Não é isso? É os que forem sendo alimentados mais. Então, o que acontece? Se o meu espírito ele for alimentado todos os dias, o que vai acontecer? Ele vai vencer. Agora, se a minha alma ela for alimentada, se a minha alma ela for alimentada com, já tem aquilo, aquela coisa, aquela natureza carnal, e tem às vezes aquela coisa, aquela cobiça, aquela coisa que está dentro da gente que eu falei, que é a questão que a gente é tentado pela nossa própria concupiscência. É por aquilo que nós queremos, por aquilo que chama a atenção dos nossos olhos, porque tem a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. E se você for reparar, quando Jesus foi tentado, lá no deserto, ele passou por essas 3 concupiscências. Ele venceu as 3. Se você for reparar, ele venceu as 3. Da carne, dos olhos
e a soberba da vida. Depois você lê lá para você ver e depois você vê, tá? Aí, e ele venceu. E como que ele venceu? Como que ele venceu? Aí eu fico imaginando, se eu não tiver a palavra de Deus, como é que eu vou vencer? Não tem como. Não tem como a gente vencer se a gente não tiver a palavra de Deus. Né? Às vezes a gente é pastor, a gente sempre fala, irmãos, não falte do culto, irmãos, vem receber a palavra de Deus, irmãos, vem se alimentar, porque a gente preocupa, né? Às vezes a gente fica até um pouco chato, mas é porque às vezes a gente preocupa, porque às vezes a pessoa não vem no culto, mas ela está lá alimentando a mente dela com coisas na internet, com vídeos na internet, com novela, com coisas que o que vai acontecer? Ela não está cultivando a alma dela para algo bom. Entendeu? Então, aí o que acontece? A alma dela fica cheia de coisa que não agrada a Deus, e na hora que vem a tentação, como que ela vai vencer? Porque ela está cheia de coisas que ela está alimentando a carne dela, a alma dela, ela não está alimentando o espírito. Né? E a gente tem que se prostrar cada dia para as coisas do Espírito, para a gente conseguir vencer esse mundo. Amém? E aí, mas será que existem algumas dicas que facilitam essa luta contra o pecado e nos dê a vitória contra as tentações da carne para que possamos agradar a Deus? Né? Eu separei algumas dicas, porque, como eu disse, é uma continuação, porque eu tinha falado sobre santificação. Né? E aí eu falei sobre a conversão, sobre salvação, conversão e santificação. E eu pensei assim, meu Deus, muita coisa que tem impedido os cristãos de se santificar, de separar para Deus, é a questão da tentação. Né? E nós vimos que a tentação ela é uma tentativa de nos fazer agir, né, contra Deus. Né? E, na verdade, a tentação, né, trazer esse entendimento, a tentação, ela não é pecado. Você ser tentado, você não está em pecado, mas quando você atende o chamado, atende a voz da tentação, né, e vem, consuma aquilo, né, que está te chamando, né, para você ter uma ação contra Deus, aí vem o pecado. E aí, quando o pecado é consumado, vem o quê? A morte. Então, você é tentado e você consegue vencer quando você tem a palavra de Deus, assim como Jesus fez, tá bom? Então, eu vou falar sobre algumas coisas, quero ser breve, tá bom? Só para a gente ter um entendimento, é uma continuação mesmo daquilo que eu falei, que é algo que tem pegado muito na vida do cristão. E, como eu disse, muitos têm desistido por causa disso, porque eles são tentados e não conseguem vencer, e eles acham indigno até de subir aquela escada para poder ouvir a palavra de Deus. Né? Quem conhece? Eu conheço. Eu conheço as pessoas que elas não conseguem lidar, muitas vezes, com o erro delas. Né? Porque elas não conhecem, às vezes, né, o Deus que elas servem, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que em todo tempo ele nos dá o escape para qualquer tipo de tentação. Qualquer um. Né? Tem a tentação? Tem. Mas Deus ele nos dá o escape. E nós temos total condições. Né? Como nós cantamos aqui, o Cordeiro venceu. Então, se ele venceu, irmãos, nós temos condições, muitas condições de viver neste mundo uma vida santa e reta, até Jesus vir nos buscar. Amém? E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 minutos. Né? Às vezes ele não vai vir, né, aparecer, mas vai vir para mim, quem sabe. Né? Amanhã, na hora que eu for trabalhar, eu não sei se eu vou voltar para casa. Ninguém sabe. Não é verdade? Ninguém sabe. Hoje, as coisas estão assim. Você sai de casa, você não sabe se você vai voltar. Né? E se Jesus voltar para mim amanhã, antes de eu chegar em casa? Estou feliz, é lucro, né não? Aí eu estou no lucro. Amém, irmãos? Então, Jesus pode voltar a qualquer momento para mim e para você. Então, nós temos que estar preparados. E hoje as coisas estão tão assim que as pessoas elas não estão acreditando mais que Jesus vai voltar, não. Não estão, não. Elas estão vivendo uma vida que desagrada a Deus, porque elas acham que Jesus não vai voltar, irmãos. Jesus está voltando.
Vou falar para as pessoas da internet também. Jesus está voltando. Amém? Nós temos que crer nisso em todo tempo. Tá bom? Então, algumas dicas, tá? Reconheça sua fraqueza. Né? Jesus disse aos seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem. Porque às vezes o que acontece? A gente vem do mundo com algumas coisas que precisam ser vencidas, algumas coisas que a gente, né, precisa vencer. Então, quando você reconhece que você tem aquilo e que você precisa vencer aquilo, fica mais fácil. Entendeu? Porque você vai ficar atento em relação a isso. Se você tem problema, por exemplo, em questão de dinheiro, o que você vai fazer? Você vai ficar, né, prestar atenção. Não, eu tenho esse problema, então eu vou vencer, eu vou procurar ajuda, eu vou porque todas as vezes que você for tentado nisso, entendeu? Você tem que estar vigilante. Entendeu? Se você tem, por exemplo, a fraqueza na área sexual, por exemplo, porque muitas vezes as pessoas elas vêm do mundo com uma vida de pornografia, né? Com uma vida de promiscuidade, né? De relações sexuais ilícitas. Então, quando ela vem para Cristo, não, isso não some de uma vez. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada através da palavra. Né? A mente dela tem que ser renovada. Então, quando você reconhece que tem uma fraqueza, fica mais fácil de Jesus curar aquilo que você está precisando. Tá? Então, e outra coisa, e o diabo ele é tão astuto, né? E a palavra de Deus fala que ele anda ao nosso redor, né? Rugindo, né? Como um leão, caçando quem possa tragar. Sabe o que é? Ele conhece. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe naquilo que ele pode nos tentar. Né? Por exemplo, ele não vai me tentar em algo que eu não, entendeu? Que eu não tô nem aí. Tipo assim, não tô nem aí para isso. Ele não vai me tentar nisso, não. Ele vai me tentar em algo que chama a minha atenção. Ele vai me tentar em algo que, quando eu vejo, os meus olhos, entendeu? Tipo assim, é agradável aos meus olhos. Né? Uma coisa que no livro, né, do Luciano Subirá, ele fala que a tentação, ela traz uma dúvida do caráter de Deus. Isso é muito forte. Porque quando Eva lá, né, Adão e Eva, quando a serpente foi conversar com a Eva lá, para falar com ela, ela duvidou do caráter de Deus. Ele conseguiu fazer com que ela duvidasse do caráter de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a serpente falou assim, o quê? Deus falou que ele falou isso, que você vai morrer? Não vai morrer não. Né? Você vai ficar sabendo das coisas e tal, né? Que eu estou falando nas minhas palavras, né? Mas todo mundo já sabe, tá? Que eu gosto de resumir as coisas. Entendeu? Falou desse jeito. E ela, o que ela fez? Não, é mesmo. Né? E a tentação, o que acontece? Ela vem tão sutil que você pensa assim, é isso mesmo, eu acho que não é, a consequência não é tão assim não. Eu acho que não é desse jeito que Deus falou mesmo não. Eu acho que dá para mim dar uma fugidinha. Eu acho que dá. Tipo assim, não é tão assim, não. Não é morte mesmo, não. A consequência é Deus falou que é morte, mas eu acho que não é não. Entendeu? Aí a tentação, ela vem com essa voz. Você ouve dessa voz. Aí fala assim, não é bem assim, não. Não, eu acho que eu posso dar uma fugidinha ali. Eu acho que eu posso, que ninguém vai ver. Entendeu? Fala que não é, irmãos. Não é? É desse jeito, entendeu? E aí, se você der ouvido a essa voz, por isso que o Luciano Subirá falou, a voz da tentação, porque a tentação, irmãos, ela é uma voz. E ela fala o tempo inteiro. E se a gente der ouvido a ela, a gente morre. Morre mesmo, entendeu? Então, algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem. Eu sou forte, entendeu? Que não são perigosos o bastante para derrubá-los, até que, sem perceber, já caíram. A pessoa cai de uma noite para o dia, irmãos? Não, a voz vai falando, entendeu? Vai falando, e aí, o
que acontece? Por um tempo, elas ficam mais espertas, mas logo ignoram suas fraquezas e caem novamente. Irmãos, não podemos ignorar as nossas fraquezas. Não ignore. Peça a Deus para, sabe, de falar assim, Deus, examine a si mesmo. A palavra de Deus fala isso. Examine a si mesmo. Se examine, irmãos, todo dia, né? Meus olhos estão, né, abertos para ir, meus olhos estão se abrindo para esse tipo de coisa e tal. Isso não agrada a Deus. Irmãos, examine a si mesmo. E peça ajuda ao Espírito Santo, ele te ajuda. Né? Eu sou prova disso. Ele ajuda e muito. Amém? Não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Identifique a fraqueza e vença ela. Através de Deus. Não, a fraqueza, esse tipo de fraqueza não é desculpa para pecar. Porque às vezes a pessoa ela tem a fraqueza e ela acha, não, eu sou fraco nessa área, né? Jesus entende e tal, né? A graça. Não, isso não é desculpa para pecar, não. Porque, como eu disse, Deus, ele nos deu total condições para vencer. A palavra de Deus, nós lemos, né, lá em Coríntios 10, que com a tentação, Deus ele nos dá também o escape. E ele fala também que não vem sobre nós nenhuma tentação que a gente não pode suportar. Irmãos, vê se isso não é forte. Né? Então, quando vier a tentação, você fala assim, não, essa tentação não pode me vencer. Porque Deus falou que não, eu posso vencer ela e eu vou vencer. E não deixa ela ficar falando no seu ouvido, não. Entendeu? Quanto mais você se aproximar do perigo da tentação, mais você vai ouvir a voz dela. E aí, o que você tem que fazer? Por isso que a palavra de Deus fala, a palavra de Deus ela é assim, foge, é tremenda, né? Foge mesmo, entendeu? A palavra de Deus fala isso. Qual o versículo que é? Fala aí, pastor. Aquele que foge da aparência do mal, da tentação. É porque, irmãos, eu não sou boa para decorar, assim, guardar muitos versículos. Sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo, resistir a... Isso. Foge, irmãos. Entendeu? Amém. Então, alguns dizem que se a carne é fraca, então é impossível vencê-la. Mentira. Isso é mentira, viu? Se a carne é fraca, a carne é fraca mesmo. Não, aí é impossível vencer. É mentira. Outros dizem, eu fiz tudo o que pude, mas acabei cedendo, porque não consegui resistir. Outros ainda dizem, eu tenho sofrido tanto, me sentido carente, sozinho, e Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu mereço um descanso, e não se importará se eu pecar com isso, aquilo. Olha aí a voz da tentação, falando que não tem nada a ver. Não, sua carne é fraca mesmo, né? Deus, ele te ama, ele conhece seu coração, né? Não vai ter consequência não, igual ele está falando, não. Né? Aí você duvida da palavra e da santidade de Deus. E você duvida que o pecado pode te separar de Deus. Não, separa não. Meus irmãos, não podemos nos apoiar em desculpas, pois elas só nos atrapalham. Se Jesus disse que com ele podemos ser vencedores, então nós podemos. Se ele disse que nós podemos, nós podemos. E acabou. É a palavra dele que diz isso. Então, a primeira dica... Qual que é a primeira dica, irmãos? Reconhecer a fraqueza. A segunda, não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. 3, a vitória contra as tentações é uma parceria entre você e Deus. É uma parceria. Aqueles que acham que vencerão as tentações por um milagre, erram tanto quanto aqueles que pensam que possam vencer somente com suas forças. Né? Então, irmãos, a gente pensar que vai vencer a tentação é um milagre, né? Por um milagre, não é isso. Não é um milagre, é uma parceria entre nós e Deus. Nós sabemos que nós temos as fraquezas, nós sabemos que nós precisamos vencê-la, mas nós somos responsáveis em fugir dessas tentações, né? Então a palavra de Deus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, o que a gente tem que fazer? É uma parceria. A gente vigia e ora.
Vigia e ora. Amém? Então a parte de vigiar é nossa. E aí a gente ora e Deus nos ajuda. Amém? Observe que vigiar é uma atitude da nossa parte. E nós que temos que vigiar. E orar significa que precisamos, ao mesmo tempo, confiar no poder de Deus. Ou seja, é uma parceria que, levada a sério, funciona perfeitamente contra as tentações. Jesus viveu essa parceria o tempo todo. Se você ver a vida de Jesus, Jesus vigiava e orava o tempo inteiro. E ele não pecou em nenhum momento. Então, o que acontece? A vitória contra as tentações é uma parceria entre eu e Deus, entre você e Deus. Você vigia e ora. Aí você vai conseguir vencer a tentação. Amém? Então, nós temos que fazer a nossa parte também, Aí, fala assim, será que Deus fará a parte dele? Esta pergunta parece óbvia, mas muitas pessoas desconfiam se Deus realmente estará agindo em favor deles. Muita gente, eles duvidam disso, se Deus está agindo a favor deles. A Bíblia nos revela com detalhes o quanto Deus quer nos ajudar. Nós acabamos de ler lá em Coríntios, que fala, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Observe que Deus limita a força e o poder das tentações. O poder das tentações, ele é limitado diante do poder de Deus. Nós temos que acreditar nisso e ter essa convicção. Porque quando a gente for tentado, a gente tem a total convicção que Deus, ele não permite tentações, sobre as nossas vidas que a gente não pode suportar. Temos algumas fraquezas? Podemos ter. Mas quando nós identificamos ela, quando nós vigiamos, quando nós oramos em relação a essas fraquezas, e quando nós cremos que Deus, ele nos ajuda e nos faz suportar e nos dá livramento dessas tentações. Você lembra da oração do Pai Nosso? Lembra? Livrai de toda tentação. Senhor, livra de toda tentação. Irmãos, isso é muito sério. Tem muita gente desistindo por causa disso. Tem muita gente voltando para trás por causa disso, porque não consegue vencer as tentações, E aí ele fica tão engodado naquilo ali que ele não consegue olhar mais para Deus. Ele não consegue ouvir mais Deus. A única coisa que ele consegue ouvir é a voz da tentação falando com ele o tempo inteiro, para que não, pode pecar, Jesus não está voltando, não, viva a sua vida, viva a sua juventude, Você vai perder isso, a juventude, O povo está falando que Jesus está voltando nada, já desde lá de antes está falando que ele está voltando, e até agora não voltou, porque, vai viver sua vida, Eu já ouvi da boca de pessoa, que fala assim, não, eu vou, você vai pregar, Às vezes a pessoa desviada, às vezes foi criada na igreja, E a pessoa, ela fala com você mesmo, com todas as letras, fala assim, não, eu estou nova, eu vou curtir minha juventude, Aí quando eu tiver mais velha eu volto. Irmãos, eu ouvi isso, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque Jesus, ele pode voltar para ela, ele podia voltar para ela daqui a 3 minutos, 5 minutos que ela estava conversando comigo, entendeu? E ela falou que queria curtir a vida dela, E aí, o que eu posso fazer? Eu falei, eu preguei, Mas, é orar por ela, para que, em nome de Jesus. Então, deu o primeiro passo. Muitas pessoas estão bem machucadas por causa das guerras que vêm travando com suas tentações há muitos anos. Alguns chegam até a desistir, foi o que eu falei. Porém, Deus nos chama para sermos santos. E isso significa que devemos levantar a cabeça e nos levantar contra qualquer coisa que destrua a nossa santidade.
Então, nós temos que nos esforçar e nos levantar e guerrear contra isso. Porque, irmãos, sinceramente, eu não quero viver neste mundo do jeito que ele está, tendo só um vislumbre de Deus. Eu quero estar bem perto dele em todo tempo para me conseguir vencer tudo isso. Entendeu? E se eu não buscar uma vida de santificação, se eu não lutar contra o pecado, não lutar contra a tentação, eu não lutar contra essa voz que fica o tempo inteiro fazendo com que a gente desagrade ao nosso Deus, né? Entendeu? Nós temos que vencer o tempo inteiro, mas pela palavra de Deus, tá bom? Vença a sua fraqueza hoje, depois a vença amanhã, e depois de amanhã, e assim por diante. Vamos viver cada dia, e a cada dia a gente vai vencendo aquilo que quer nos afastar de Deus. Porque essa é a vontade do diabo mesmo. Ele vai nos tentar naquilo que ele sabe que vai nos afastar de Deus, né? Um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Dê o primeiro passo, comece a vigiar e a orar mais. Tome atitudes concretas diante da tentação, como se você fosse um soldado diante de um inimigo que quer te machucar e tirar a sua vida. Você vê como que um soldado ele faz? Ele se posiciona diante do inimigo e ele vai com todas as forças para cima dele. Por quê? Se ele não se posicionar, se ele não usar suas armas, não saber usar suas armas, o que vai acontecer? O inimigo vai machucar ele, vai tirar a vida dele. Então, nós temos que encarar a tentação como o nosso inimigo. Então, nós temos que se posicionar como soldados de Cristo e falar, aqui não, você não vai me machucar e não vai me matar, não. Entendeu? Porque o maior está comigo, né? Que é Cristo, tá bom? Às vezes você pergunta, mas o que pode acontecer comigo se eu pecar? Não duvide do poder destruidor de uma tentação. O pecado tira nossas forças, mata nossa vida espiritual e, se não for paralisado, gera a morte espiritual. Por isso, creia sempre que Deus não te chamou para retroceder e viver uma vida de pecado, mas sim para ter uma vida restaurada e abençoada. Pois Jesus já venceu todos os seus problemas, fraquezas e até a morte. Irmãos, até a morte ele venceu. Para que você reine junto com ele para sempre. Irmãos, vamos reinar aqui em vida? Vamos reinar, porque nós temos Jesus, né? Não vamos deixar essas tentações nos afastar de Deus, nos matar, nos machucar. Irmãos, o pecado, ele machuca a gente. Ele machuca. Ele leva a gente lá no fundo do poço. Ele machuca a nossa alma, machuca o nosso coração. E o mais, que é o pior de tudo, nos afasta do nosso Deus. Irmãos, eu já fui inimiga de Deus antes, quando eu era do mundo. Eu não quero mais ser considerada inimiga de Deus. Eu quero estar perto dele o tempo inteiro, né? Ouvindo a palavra dele, dando ouvido à palavra dele. Não desista se perder uma batalha, tá? A maioria das pessoas tem recaídas diante de suas fraquezas. Talvez por descuido ou por outro motivo. Se acontecer de você cair diante de uma batalha, não deixe de buscar a Deus e o seu perdão, né? Lá em 1 João 9, diz que... Vamos ler lá? Vamos ler 1 João 1,9? Eu quero que você leia, que essa é a palavra de Deus. Se alguém abrir, pode ler para mim, por favor. Glória a Deus. Se nós confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar e ainda de purificar ainda. Amém? Então, se quando a gente cai numa batalha, o que a gente faz? Se levanta, se posiciona e segue em frente. Deus nos chamou para a gente retroceder, não. Amém? Deus nos chamou para que a gente fosse vencedores. Ele falou isso. Essa é a palavra dele, né? Que nós já somos mais do que vencedores. Amém? Então, conclusão. Antes de uma respiração pesada e de um lugar para sentar, há uma porta, um caminho pelo qual sair. Antes que haja um teste de uma amiga ao seu lado para que você cole, há uma janela aberta para o estudo.
Às vezes, as tentações podem ser quentes demais para você lidar com elas sozinho, porque você andou fazendo desvios do caminho. Andou por lugares onde Deus estava alertando você para que voltasse, que confiasse nele, que saltasse com paraquedas de proteção dele. Se você conseguir aprender a evitar a tentação quando ela é apenas um chuvisco, antes que ela se torne uma chuva forte, que atinja você por todos os lados, você vai achar a vida muito mais fácil. Concorda? Quando você aprender a vencer a tentação, quando ela for somente aquele chuvisquinho, quando está chuviscando, que você sai na chuva, você já viu? Saiu assim, só está chuviscando. Quando você aprender a vencer a tentação, quando for somente um chuvisco, e você não esperar a tentação, ela virar uma tempestade, virar uma chuva, virar aquela coisa que te molha todo, que te tudo, você vai viver uma vida bem mais fácil. Por isso que a gente tem que aprender a identificar, ouvir, né, ver, opa, essa voz aí não é do Espírito Santo, não, essa voz não é de Deus, não, né? Tá falando para que eu tenha atitudes erradas. Então, a culpa muito mais você vai ter uma vida muito mais fácil. A culpa muito mais rara. E vai encontrar o sentimento de proteção e afeto de viver debaixo do guarda-chuva de Deus. Ele sempre oferece uma saída para você. De novo e sempre de novo. Bem antes da queda no final. E mesmo lá no fim, quando você estiver se equilibrando em dedos do pé, se você o chamar para ajudá-lo, e se você parar de ranger os dentes e lutar na batalha com suas próprias forças, ele estará lá, junto a você, para trazê-lo novamente para um terreno muito firme. Amém? Deus, ele nos dá o livramento de todas as coisas. E sempre tem uma saída. Sempre tem. Na hora que você ouvir, às vezes, alguma voz te falando para que, não, faça isso. Faça isso. E se isso for contra a palavra de Deus, não faça. Há uma saída através da palavra de Deus.